precisamente no sentido fisiocrático, né? Fisiocrático. Isto é, como criado, né, do produto líquido. E a classe estéril, né, que é constituída por todos aqueles que exercem sua atividade à margem da agricultura, né, e cujo trabalho não é produtivo. Ou seja, o melhor é estéril, né? Não porque seja útil, mas sim porque não produz excedente. Não produz excedente. E a classe dos proprietários de terras, né? Que não desenvolve qualquer atividade, né? Não, qualquer atividade econômica e que possui o direito, né? A percepção da renda. O cara não produz nenhuma atividade econômica, mas possui o direito sobre a renda, né? Ou seja, de todo produto líquido. Então, desta última classe, né? Aí, então você vai dizer, poxa, professor, essa última classe aí, né? Então a gente vai, ele fala aí que para sermos breves, né? Então passaremos a denominar classe dos proprietários. Então fazem parte igual o rei, a sua corte, né? A nobreza, né? E o conjunto de funcionários públicos e a igreja, né? E todos esses percebem uma porção de renda, quer, né, por serem eles mesmos proprietários, né, como o caso do rei, da igreja, quer por ter o direito de arrecadar impostos, né, quer arrecadar impostos. Ou seja, no que diz respeito ao rei, ou dízimo, né, tocante. Né? Então vejamos, então a gente, pelo que se observa aí, tem, na realidade, regalias, privilégios, apenas para quem? Para os proprietários, que eram o rei, os nobres e a igreja, né? Então isso aí vai desencadear lá no processo histórico, né, a grande Revolução Francesa, né? Que vai pregar liberté, igualité e fraternité, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, os camponeses, os comerciantes, né, os burgueses vão se revoltarem, porque vão pagar, né, isso para as outras classes terem privilégio. Aí é muito bom, né? Então o Tabler constitui a primeira análise do equilíbrio global do sistema, como a gente falou, né, econômico, além disso será durante o longo período de tempo, né, a única análise desse tipo, né, já que para encontrarmos algo que se lhe possa comparar, né, será necessário ultrapassarmos mais de um século, né, os esquemas de produção, que tanto Marx falou nessa questão do mais-valia, né, como representação do processo. Então, evidentemente, né, o Tablet apresenta todos os limites próprios do conceito de fisiocráticos, né? Limites é importante repeti-lo, que se afiguram gravíssimos, se tal conceito for referido como um procedimento duvidoso de legitimidade. Ou seja, há uma economia capitalista plenamente desenvolvida, né? Mas que se mostram o que? Menos grave, ao levarmos o que? Em conta o tipo de pressuposto, né? De pressuposto que decorre da realidade econômica francesa pré-revolucionária. Então a França, na realidade, ela, a sociedade, tinha a maior população da Europa, né? Isso. A França, na realidade, vivia, né, em crise de alimento, né? Passar também como os outros países da Europa, como a Inglaterra, questão de mendicância, né, problema de alimentação, etc. Então, é necessário, já detivemos, né, acerca desse limite, a expor a categoria fisiocrática, né? Então, vejamos, então, como eu estava dizendo, então vai haver aí uma grande luta, né, com a Revolução Francesa, posteriormente, para quebrar o que? Esses privilégios, né, dos proprietários, né, que são sustentados por quem? Sustentados pelo trabalho, né, isso, pelo dízimo de quem? Da burguesia, dos camponeses, né, dos artesãos. Então, para os fisiocratas, existem pelo menos duas razões, né, pelas quais é desejável uma ampla formação da renda. Ou seja, em primeiro lugar,
através da manutenção de uma importante atividade manufatureira. Ou seja, uma renda ampla equivale à possibilidade de se elevar consideravelmente o consumo. É evidente, né? Uma renda elevada vai elevar consideravelmente o consumo, porque, de acordo com os bens normal, o aumento da renda ocasiona o quê? O aumento da produção, né? Então, ainda que apenas por parte de uma determinada parcela da sociedade, né, acima dos meros níveis de subsistência. Então, a este respeito, acha-se por certo presente no pensamento dos fisiocratas um antigo juízo positivo acerca da excelência do consumo senhorial, né? Ou seja, em segundo lugar, uma renda ampla permite uma ampliação do processo econômico através da inversão na própria terra de parte, né, da mesma renda, né? Então a possibilidade aí de se aumentar a produção agrícola, né, isso, por intermédio de um aumento do capital fundiário, né, isso, é considerada pelos fisiocratas. Então, quanto maior a renda, maior será o desenvolvimento, maior será o consumo, né? Ou seja, as pessoas tenderão a consumir mais. Então, em primeiro lugar, é bom deixar claro, né, acima de tudo, afirma que o propósito da parcela de juros, né, sobre as vantagens primitivas, os avanços primitivos, né, que se achava voltada para a constituição de fundo contra os riscos. Então, lá os banqueiros, né, então eles emprestavam dinheiro com juros, né, então para que as pessoas pudessem abrir seus negócios, né, e aí o empreendedorismo, né. Então, que a utilização do próprio fundo não deve ser necessariamente retardada, até que se verifique a circunstância, né, a circunstância contra as quais foi constituído. Mas ao invés disso, pode ser utilizado, não é isso, ano após ano, né, precisamente com o fio de ampliar e melhorar o capital fundiário. Então, na realidade, contudo, a maior fonte para esse tipo de inversão reside precisamente na utilização de uma parte da renda senhorial. Não é isso? Ou seja, que pode levar ao elevado cabo através da redução dos gastos, né? Então, aí surge aí a questão da necessidade, né, de se emprestar com os juros, né, para que possa garantir esse capital de risco, né? Então, vocês vão ter aí a última análise aí dos essa última análise da tese fisiocrática, que existe sem dúvida alguma uma primeira descrição, né, do que mais tarde virá a constituir o problema, ou seja, central da economia clássica. Então, qual será o problema da economia clássica? É isso, o desenvolvimento através da acumulação. O desenvolvimento através da acumulação, isto é, através da utilização do excedente, da formação do capital, né? Então, contudo, para que se possa entender adequadamente a posição e a mentalidade dos fisiocratas, né, será necessário que acrescentar de imediato o processo de desenvolvimento da produção agrícola, certo? Então, obtido, né, através da transformação da renda do capital. Então, não constitui um processo indefinido para os fisiocratas, né, na medida em que deve chegar o momento no qual, né, para utilizarmos a expressão de Kirchner, né, todo o território será levado ao grau máximo de cultivo, ou seja, o benefício obtido pelos proprietários não poderá aumentar mais. Então, nesse momento, nesse ponto, o processo de acumulação estanca, né? Então, e não faria sentido afastar uma tarefa, né, uma parcela da renda de sua destinação para o consumo. Aí diz o seguinte: a interpretação mais plausível do fato de que Tabler de Kirchner, né,
acha-se ausente, pode ser encontrado no próprio tablet, né? Então vejamos, essa aí é a ideia, né, do que nós chamamos aí de essa questão aí dos fisiocratas, né? Essas fisiocracias, onde novamente gostaria de enfatizar, né? Defendiam, né? Essa questão aí essa questão, né, de liberdade econômica, repudiavam as barreiras feudais, o intervencionismo do Estado, né, pregado pelo mercantilismo. A adoção do imposto único, pregava a adoção do imposto único, incidiria sobre a propriedade dos bens. Né. Ao Estado cabe apenas a função de manter a ordem econômica, né, e da propriedade privada, é isso. Então ele surgiu como uma reação ao mercantilismo, né? Ele surgiu como uma reação ao mercantilismo. O mercantilismo pregava intervencionismo, protecionismo, balança comercial, metalismo, né? Então o excedente vinha das riquezas de ouro, né? Aí ele vai dizer, não, o excedente vem da produção interna, da agricultura, né? Então significa regras de natureza, então bens produzidos com a ajuda da natureza, né? Traduzir os ideais de liberalismo, né? Então novos fundamentos vieram onde a sociedade, liberdade, era empreender, era o carro-chefe. Então vamos empreender, vamos ter uma livre iniciativa, né? Uma liberdade econômica, liberdade de concorrência, de propriedade dos meios, né? Então eles falam muito disso aí. Então outro ponto interessante que eu gostaria de destacar aqui é como é a composição da sociedade. Eu falei muito aí dessa questão da sociedade, né? Onde nós temos os produtores, que eram agricultores, servos, né? Os proprietários de terra, que era a nobreza e o clero, proprietário de terra, nobreza e clero. E os estéreis. Quem eram os estéreis? Que eu falei tanto, estéreis, né? Que eram os comerciantes, empresários, manufatureiros, né? Isso, etc. Né? Então, na realidade, nós temos aí um quadro bastante interessante, né? E eu quero que vocês entendam que o maior objetivo dos fisiocratas, da fisiocracia era o quê? Combater os ideais mercantilistas, né? E a formulação de uma lógica, de uma teoria para ampliação do liberalismo econômico. Né? Ampliação do liberalismo econômico. Então eu volto novamente. É necessário enfatizar. Eles argumentavam que somente a terra, né, a natureza, possuía a capacidade de gerar excedentes, riquezas, não é isso? Então, segundo a indústria, não é isso? E o comércio não gerava excedente, tá certo? Então é importante. Eu espero que vocês aproveitem, né, essa abordagem, né, para que possam aprofundar o conhecimento, fazer uma relação entre uma teoria, não é isso, e a outra. Porque nas próximas aulas a gente vai estudar o que é a escola clássica, né? Os pensadores clássicos, que vai trabalhar essa questão da teoria do valor, né? Que vai trabalhar essa questão do trabalho, né? A gente vai trabalhar, vai discutir. Tá certo, pessoal? Então, aqui eu me despeço, né? Agradecido, né? Pela participação de vocês, por vocês existirem, né? Estar aqui nesse curso, né? Porque sem vocês a gente não podia fazer esse curso é feito com vocês, foi feito para vocês. Então aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor de Economia Política, né, que finaliza, né, o tema, a fisiocracia, é isso, e deixa para vocês um abraço fraterno. Muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Eu só tenho a agradecer a vocês. Muitíssimo obrigado. Tchauzinho. Boa semana.